Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos nós na terceira mesa redonda desse nosso congresso, que se iniciou ontem. Antes de nós passarmos o bastão para o professor Murilo, que conduzirá a atividade dessa noite, eu gostaria de dar alguns recados. Acerca das perguntas, elas ficarão disponibilizadas aqui nas abas na própria plataforma do EVEN, tá? Então, quando for dado o momento pelo professor Murilo, a liberação do momento das perguntas, vocês se utilizem desse espaço para realizar as suas perguntas. Outro dado importante, as inscrições se encerram à meia-noite de hoje, tá? Até a meia-noite nós teremos a possibilidade de inscrições na modalidade ouvinte. Depois disso, nós encerramos as inscrições no nosso evento. Outra questão importante, nós não temos lista de chamada, a lista de presença ela se dá automaticamente com a entrada de vocês na plataforma, tá bom? Então, tenham todos uma boa atividade nessa noite. Eu vou apresentar o professor Murilo, nosso anfitrião, coordenador e mediador da mesa de hoje. O professor Murilo Sebe Bonmei possui graduação e bacharelado em licenciatura pela PUC do Rio de Janeiro, mestrado em História Social e Cultura pela PUC do Rio de Janeiro também, mestrado em Estudos Árabes e Islâmicos pela Universidade Autônoma de Madrid, doutorado em Estudos Árabes pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto de História Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador bolsista do programa Jovem Cientista Jovem Cientista do nosso estado, a FAPERJ, né? E ele tem experiência na área de História, com ênfase em História Moderna e Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: Oriente Médio, África, Orientalismo, Pós-colonialismo, Vocabulário Político Árabe e Árabes no Brasil. E também, não menos importante, é professor do Programa de Estudos Culturais da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Aquidauana, que realiza este evento. Passo a palavra ao querido, amado colega Murilo. Bom evento para vocês. Boa condução, Murilo. Obrigado, Robson. Obrigado a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite, né, para mediar essa mesa aqui no primeiro Congresso Internacional de Estudos das Diferenças e Alteridade, Identidades Fraturadas, Memória Cultural e Processos Diaspóricos, e do primeiro seminário da Rede Internacional de Pesquisa em História e Culturas Contemporâneas, as Ciências Humanas no Olho do Furacão. Eu quero, então, agradecer tanto o convite para mediar essa mesa, a mesa Diáspora, Territorialidades e Limiares da Memória, estendendo, evidentemente, esse agradecimento a todos os organizadores do evento, ao PPG Cult, ao Programa de Estudos Culturais da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Aquidauana, em especial os professores Aguinaldo, professor Miguel, professor Robson, e ao nosso querido Cafola também, meus agradecimentos. É um prazer poder participar e mediar dessa mesa, evidentemente com um tema mais do que importante nesse momento, né, na contemporaneidade, enfim, levando em consideração, claro, todas as questões que envolvem, né, as discussões sobre diáspora e territorialidade, memória na conjuntura, né, na atual conjuntura. Então, com isso, eu quero também convidar para fazer parte dessa mesa os professores que hoje farão as suas apresentações, considerando, claro, o debate proposto pela mesa. Quero primeiro chamar a professora Nádia Molek, da Universidade de Buenos Aires, a Faculdade de Filosofia e Letras, Instituto de Ciências Antropológicas, que gentilmente, apesar do fuso horário, comparece a essa mesa, né? Ela se encontra na Eslovênia nesse momento, não é isso, professora? Então, eu quero agradecer o convite, que eu sei que pelo fuso horário, né, já é tarde aí, então, gentilmente, aceita o nosso convite e comparece a essa mesa. Eu quero, portanto, também agradecer por essa gentileza. E também, com grande alegria, ao professor e amigo Geraldo Adriano Godoy Campos, da Universidade Federal de Sergipe. O professor Geraldo tem
graduação em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, mestre em Ciências Sociais também pela PUC de São Paulo e doutorado pelo Programa de Filosofia da Universidade de São Paulo. Além disso, é pesquisador da Cátedra Eduardo Said, da Unifesp, né? E também já agradeço de antemão, né, a presença, a disponibilidade de discutir com a gente os temas da diáspora, das territorialidades limiares e da memória. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez, né? Então nós temos aí uma distribuição de tempo de aproximadamente 30 minutos para cada membro da mesa, né, nesse momento, começando evidentemente pela professora Nádia, né? Convido a todos que ao final das apresentações, né, por meio do nosso chat, façam as perguntas para que haja a continuidade do debate, e de antemão já agradeço mais uma vez, porque é importante sempre agradecer, né, a presença de todos. Por favor, professora Nádia, muito obrigado. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a esta mesa redonda. Estoy un poco, aquí son como la 1 de la mañana, así que probablemente esté un poco lenta, pero bueno, voy a dar lo mejor de mí para poder hacer un aporte a la mesa y al equipo de trabajo de investigación. Yo particularmente estudio a los migrantes eslovenos de Argentina y sus descendientes. Comencé con este estudio en el año 2009, con la pregunta que radicaba en entender si todos los migrantes eslovenos de Argentina y sus descendientes entendían de la misma manera la eslovenidad o si tenía las mismas identificaciones con lo esloveno, basándome en comparar los distintos procesos migratorios. Con el tiempo me empezó, también por otras vicisitudes de trabajo, me empecé a interiorizar en el tema de las nuevas tecnologías, y también como descendiente de eslovenos me vi de repente envuelta en grupos de Facebook de eslovenos en Argentina, en los cuales en vez de observar aquello que se decía que ocurriría con las identidades, es decir, que a lo largo del tiempo, en un contexto de argentinización, los sujetos perderían su identificación con Eslovenia, con el territorio de origen de los migrantes. Observaba que en este entorno visual había cada vez más interés en vincularse a grupos eslovenos, en asociarse, en reafirmarse como eslovenos, en especial entre personas que no habían tenido continuidad con lo esloveno, con la eslovenidad, con personas que no sabían hasta hace poco que eran eslovenas. Entonces, hoy voy a presentar un poco este estudio, el trabajo con entornos virtuales como Facebook. No es novedoso, digamos, en Latinoamérica quizás no está tan desarrollado, pero sin embargo hay estudios que abordan el contacto entre la diáspora y el Facebook. Lo que a mí en particular me interesa hoy presentar es ver qué papel cumple Facebook en esta emergencia actual de las identificaciones de los sujetos con la eslovenidad en un contexto de globalización y debilitamiento del asociacionismo. Quiero responder estas preguntas. ¿Cuál es el papel que hoy juegan la red social Facebook en los procesos de configuración de los sentidos de la eslovenidad en la Argentina?
y qué sentidos de comunidad imaginaria transnacional surgen a partir de la interacción de estos grupos. Indagaré en las construcciones de identidad nacional a la distancia, y observaré o buscaré transmitir cómo es reconstruida la eslovenidad, las percepciones sobre la eslovenidad, concepto que entiendo como una construcción social que de representaciones nacionales que son históricamente situadas. Es decir, lo esloveno como tal, el sentir nacional esloveno emerge en un contexto de primavera de las naciones en el siglo XIX, como en el caso de otras naciones, y hoy día, a partir de la independencia, ha sido resignificado qué es lo esloveno, y a lo largo del tiempo lo que significa ser esloveno se ha ido resignificando. Para quien no esté familiarizado con los procesos migratorios de Eslovenia, desde Eslovenia hasta Argentina, los eslovenos arribaron al país. Voy a poner el PowerPoint. A ver, un segundito, ya. Ok. Un segundo. Podríamos pasar el PowerPoint hacia un poquito más. Una más. Ok. Eslovenia es un país que hoy día conforma un Estado nacional en lo que se llama Centro Europa, aunque simbólicamente pertenece aún en el imaginario internacional a la Europa del Este. Limita con Italia aquí, Croacia, al norte con Hungría y al oeste con Austria. Hubo 3 grandes procesos migratorios desde Eslovenia a la Argentina que se produjeron en la era de las grandes migraciones transoceánicas, donde los inmigrantes de las primeros dos corrientes inmigratorias buscaban, digamos, mejorar sus condiciones de subsistencia. En este escenario y en el contexto de construcción del Estado-Nación Argentina, ingresaron a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, eso sería el primer periodo de migración que denominamos económicas. Luego hubo un segundo contingente de migraciones económicas y antifascistas durante el periodo de entreguerras mundiales. Y finalmente, el último tramo trayectorias migratorias fueron tras la Segunda Guerra Mundial, estuvo conformada por refugiados anticomunistas que escapaban, digamos, de la situación de guerra civil y del advenimiento de la revolución comunista yugoslava al finalizar la guerra. Estos distintos procesos migratorios, ya sea porque Eslovenia en su pasado formó parte de distintos entidades estatales, como ser el Imperio Austrohúngaro hasta 1914, luego conformó parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos, más tarde el reino de Yugoslavia durante el periodo de entreguerras, además que una parte tras la Primera Guerra Mundial, la parte sur queda anexada a Italia, la parte norte a Australia, la parte noreste a Hungría. Esto hace que las minorías eslovenas que hasta entonces en el Imperio Austrohúngaro se identificaban más bien en base a identidades regionales y provinciales, les sean asignadas nuevas identidades, es decir, como yugoslavos, como italianos o austríacos o como húngaros. A su vez, digamos, Argentina también, el Estado argentino también fue un gran aparato identificador de estas masas de inmigrantes que llegaban, a las cuales había que argentinizar mediante mecanismos
como fue la escuela, el servicio militar, los símbolos patrios, mecanismos que fueron muy, muy, muy fuertes, en especial en las primeras dos grupos corrientes migratorias. Y es por eso que como ya trabajo como ya he, digamos, trabajado en otros trabajos, que no quiero profundizar por el tiempo, esto ha hecho que haya una discontinuidad a lo largo del tiempo en relación a las identificaciones con lo esloveno, en especial en las generaciones, ¿no?, de inmigrantes, en los hijos, en los nietos. En estos hijos y nietos que quizás iban a la escuela y donde el acento distinto era boicoteado por las autoridades, entonces buscaban invisibilizarse. Otra cuestión muy importante, en especial entre los de entreguerras, fue que su aspecto antifascista les trajo muchos problemas en el contexto argentino, lo cual no ocurrió con el último contingente, que fue un grupo que se tuvo que escapar, digamos, de como decía antes, de la Revolución Comunista, que llegó a la Argentina pensando que quedaría durante poco tiempo, por lo tanto se concentró, digamos, en conservar sus tradiciones, su cultura, su idioma, a través de distintas instituciones como las familias endogámicas, la escuela, la misa en esloveno, la iglesia, persistiendo, digamos, hasta el día de hoy en la mantención de esa eslovenidad tan arraigada, ideológica, anticomunista. Bueno, entonces, en este sentido, no me quiero demorar. Si alguien tiene una pregunta, la puedo desarrollar. Este es el punto de partida de mi investigación. ¿Podríamos pasar, por favor, el PowerPoint? Ok. Ahora bien, lo que a mí me interesa, tampoco es una novedad, digamos, teórica, pero me parece interesante rescatar, es cómo diversas teorías que, si bien hablaban, ¿no?, de que la globalización iba a impactar de manera definitiva en las identidades nacionales, iba a debilitar el Estado-Nación, cómo en este marco, donde también se desarrollan cada vez más las tecnologías, ¿no?, cambiando nuestras maneras de entender el tiempo y el espacio, cambiando esta concepción de desterritorializar a los migrantes, ¿no?, cómo se pierde este lugar de origen. Todo esto se ve transformado mediante, digamos, los cambios tecnológicos, y en este sentido me parece interesante este escenario, porque por un lado, digamos, a finales del podríamos decir final del siglo XX, pero a finales de la década de 1980, a principios de 1990, Eslovenia sufre una reconfiguración geopolítica muy importante, es decir, se independiza de la República Federativa Socialista de Yugoslavia y se conforma como un Estado-nación independiente. En este sentido, esto marca una visibilidad en el mapa, ¿no?, a partir de entonces de este Estado, lo cual en una realidad y experiencia de un mundo que están cada vez más interconectados, hace que diversos actores, sujetos, descendientes de este origen, encuentren en ese pequeño país una referencia identitaria. Por otro lado, están las políticas neoliberales en Argentina, que en los 90, por un lado, producen un proceso de empobrecimiento de la población, aumenta la gente que pierde el trabajo. Asimismo, digamos, empiezan a producir ciertas crisis morales, sociales, esto por un lado, pero por el otro también, ¿qué ocurre? Se reconfigura esta idea de identidad, ¿no?, nacional, la Argentina como
bueno, la Argentina tiene el mito de ser, ha construido un mito, un imaginario de que su población es una población blanca, europea, bueno, culta, cuestión que se va transformando a lo largo del tiempo, ¿no? En especial a partir de que empiezan a llegar oleadas de inmigrantes de otros países que no son Europa. Sin embargo, el discurso neoliberal permite, digamos, habilita la incorporación de distintos componentes identitarios, lo cual también impulsa el resurgimiento de las identidades, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante este escenario, de aparición de Eslovenia, así como de la decaída moral, social y económica de Argentina, para que entre los descendientes resurja la cuestión de la etnicidad y los orígenes migratorios como una manera también, digamos, de apalear, ¿no? De buscar en el presente, buscar en el pasado, desde el presente, digamos, imaginarios, valores para transmitir a las futuras generaciones. Y no solo eso, ¿no? Obvié ahora el marco teórico, pero yo entiendo las identidades como procesos que se producen en contextos de interacción, donde también los actores seleccionan, obvian o terminan eligiendo a veces estratégicamente una identidad. Esto lo pude ver en mi investigación. Y donde tener un pasaporte europeo, es decir, Eslovenia entra a la Comunidad Europea en 2004, tener un pasaporte europeo en un contexto de crisis económica como fue el 2001 en adelante en Argentina es importante. Bueno, a partir de este contexto y este escenario es que yo inserto, digamos, mi investigación en los grupos de Facebook. ¿Podemos seguir? Facebook tiene como potencial, digamos, que es una plataforma sencilla de uso, digamos, que no requiere demasiado conocimiento. El entorno tiene posibilidades de intervención de personas con escaso conocimiento, digamos, de informática. Digamos, los casilleros para publicar están predefinidos. Y también la plataforma se destaca por una jerga de la vida cotidiana, ¿no? A través de la metáfora de etiquetar, agregar amigos, me gusta, comentar, ¿no? Entonces es un medio que está alejado de los medios masivos de comunicación tradicionales e incorpora de esta manera también la voz de las personas. Sería de una manera un entorno un poco más horizontal, de alguna manera, si bien no estoy de acuerdo totalmente con esta idea. Además, digamos, el giro digital en Argentina hasta, digamos, ha sido el desarrollo de marcación identitaria de las comunidades inmigrantes, ha sido muy importante y muy, digamos, ha habido diversas estrategias históricas como hacer la marcación a través del asociacionismo, digamos, de la música, de la gastronomía, de conservar la lengua de origen, la música, la educación. Y también, digamos, las comunidades de inmigrantes han desarrollado diversos medios de comunicación, ¿no? Como periódicos, revistas, radio e incluso televisión. Bueno, en los últimos años, en especial a partir de la fundación de Facebook en 2004, también se incorpora en este pool de estrategias de marcación identitaria en el contexto argentino, los grupos de Facebook. Hoy voy a presentar este grupo de eslovenos y descendientes de eslovenos porque me resulta un grupo que es heterogéneo. Y bueno, lo que puedo ver en mi investigación conforma un espacio virtual translocal y transnacional
de configuración de lazos sociales basado en el origen común. Facebook no inventó las redes sociales, sino que las expandió, digamos, ayudó a solidificar la solidaridad entre los actores. Y otra cuestión muy interesante es que si bien antes la aglutinación de los eslovenos, por lo menos de Argentina, era local, basada en especial en el origen o migratorio o regional, según el grupo migratorio, por ejemplo, este grupo vincula a personas no solo dispersas en distintas provincias de la Argentina, como Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Chubut, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santa Fe, sino también ubicados a lo largo de tanto de Latinoamérica como del mundo, ¿no? Entonces, en este entorno, en este grupo, interactúan personas de Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela y del mundo, desde México hasta Noruega, Estados Unidos, Canadá. Entonces, este grupo que hoy día reúne a 6.200 miembros, resulta también interesante en ese sentido para mi estudio. Próxima, por favor. Aquí van a poder observar algunos gráficos que hice en base a una encuesta que hicimos con digamos, el administrador principal del grupo, que tras la encuesta me invitó a administrar el grupo también. Accedieron a esta encuesta de los 6.200 miembros, accedieron solo 179 personas, por ende no puedo decir que sea representativo, pero quizás para darse un poco una idea de las personas que quisieron participar. La mayor parte de los que participaron de la encuesta fueron descendientes, el 53% descendientes, sí. Después, en especial hijos de inmigrantes y después seguidos por nietos. Próxima, por favor. Acá pueden ver un poco la relación de participantes, ¿no? Llegamos a tataranietos. Estos probablemente sean los descendientes de los inmigrantes, inmigrantes que llegaron a finales del siglo XIX. La próxima, por favor. Luego, en la encuesta también pude relevar un poco qué oleadas, qué corrientes de flujos migratorios o qué personas vinculadas a los distintos corrientes participan más. Y me sorprendió encontrar que la mayor parte, o sea, acá lo encuentro. Sí, el 51,4% pertenece al grupo migratorio anticomunista. Este grupo, digamos, los migrantes, o sea, exiliados políticos anticomunistas eslovenos que arribaron tras la Segunda Guerra Mundial y sus descendientes, en general interactúan mucho offline, digamos, en la vida cotidiana, en sus asociaciones, en las reuniones dominicales en la misa, pero también tienen sus grupos aparte. Sobre esto también ya escribí en otros trabajos. En general tampoco quieren interactuar tanto en este grupo porque la cuestión de la guerra civil, es decir, en la Segunda Guerra, cuando los anticomunistas se enfrentan a los partisanos, con el fin de, digamos, sacar a los ocupadores del territorio étnico esloveno, es decir, Italia, Alemania nazi y Hungría. Todos esos temas sensibilizan mucho al público vinculado a esta inmigración. Entonces, por ejemplo, en un momento, en 2014, fue tal, digamos, la manifestación de desagrado que algunos miembros hasta se fueron del grupo y abrieron su grupo aparte, ¿no? Que se llama Eslovenos y Slovenci. Por eso me llamó mucho la atención este dato. Por otro lado, también en estos datos encuentro a otro grupo que en general está invisibilizado, por lo menos en mi trabajo de campo etnográfico, que yo le digo offline, que son los descendientes de migrantes llegados entre 1900 y 1914.
¿por qué digo que me resulta extraño? Porque en general estos inmigrantes se distribuyeron a lo largo de la Argentina y no conformaron asociacionismo, tal como lo hicieron los posteriores o en el caso de los descendientes del siglo XIX en tiempos más recientes. Próxima, por favor. Luego, otro dato interesante fue, la otra pregunta fue si ellos participaban o no en asociaciones étnicas. La mayor parte ha dicho que sí lo ha hecho. Algunos manifestaron haber tenido que interrumpir la membresía por diversas razones, por tiempo, lejanía, conflictos internos, el no estar de acuerdo con los líderes, el hartazgo, la inseguridad. La inseguridad, quiero decir que hoy día en Argentina, como pasa en distintos países de Brasil, en especial en Buenos Aires, a ciertas horas de la noche la gente ha optado por dejar de salir, entonces prefieren seguir mediando su identidad nacional o reforzándola a través de las asociaciones. Una minoría, por ejemplo, en las entrevistas que realicé cara a cara, han manifestado que se están planteando, que no participaron en el pasado de asociaciones, pero que en el futuro les gustaría organizar una asociación eslovena nueva. Esto sucedió en especial con interlocutores de la región norpatagónica, radicados en Neuquén y Río Negro, así como sucedió con Chaco, con la provincia del Chaco. Entonces, me parece también muy interesante este dato, puesto que si bien mucha de la bibliografía que relevé sobre los eslovenos en Argentina, escrita acá o investigada en Eslovenia, decía que los eslovenos se iban asimilando progresivamente, lo que yo encuentro es, si bien no vamos a volver a retornar esas formas asociativas que había en el pasado, sí hay intenciones o por lo menos búsquedas, acciones de comunalización, es decir, patrones de acción que buscan generar sentido de pertenencia a través de vincularse asociativamente y presentar a Eslovenia en sus contextos. Próxima, por favor. Bueno, luego, como decía antes, Facebook resulta entonces hoy día un lugar de mediación de la socialización, la interacción y la pertenencia, donde se promueven imaginarios y discursos vinculados a un nacionalismo a distancia, ¿no? El punto de referencia es la Eslovenia actual, y a partir de su simbología, de sus referencias, se empiezan a reconstruir, digamos, las identificaciones en el presente. ¿Qué quiero remarcar con esto? Que hoy día encuentro que hay un interés por parte de los eslovenos de Argentina de seguir visibilizándose como un colectivo étnico nacional diferencial, tanto en Argentina como en un espacio campo social transnacional. En los posteos se refleja entonces la selección de los sujetos de estos rasgos diacríticos nacionales. Como ven acá, en la foto del grupo, como en la imagen de la portada, aparece la bandera de Eslovenia con una sobreimpresión de un verso del himno nacional esloveno, ¿no? Que fue escrito en el siglo XVIII y fue recuperado por los nacionalistas como elemento simbólico de eslovenidad. Entonces ya la entrada al grupo de Facebook tiene elementos simbólicos claros, ¿no? que marcan la pertenencia al grupo de manera clara. Luego, próxima, por favor. Son abundantes los posteos que evocan las distintas, el territorio evocado, mediante la publicación de estos símbolos patrios, en fechas conmemorativas especialmente. También hay abundantes representaciones geográficas y paisajísticas, generalmente en formato visual, ¿no? Lo cual confirma también este giro visual del que hablaban Miller y Sinanan,
donde lo visual va acompañado en general de textos o de audiovisuales, de sitios turísticos representativos, la campiña eslovena, paisajes otoñales, nevados, arcoíris, bueno, estas imágenes bucólicas y románticas de Eslovenia. Los comentarios en general acompañan este sentir, esta emoción de ver la patria de origen. Otro grupo de publicaciones, el próximo, por favor, digamos, acude a la próxima, a los trajes típicos, a mostrar los trajes típicos, ¿no? A mostrar elementos nacionales y cómo registros fotográficos de la participación de las personas digamos, en algunas festividades, conmemoraciones, en fiestas de colectividades, ¿no? Bueno, la música, las danzas, las tradiciones culinarias también, digamos, forman parte de este paisaje nacional que los miembros del grupo comparten. Ahí, la próxima, por favor, ahí está, aquí estaría la Asociación Eslovena Triglav de Entre Ríos, que es una asociación conformada en los años 2000 y que cuenta con descendientes de la primera y segunda corriente inmigratoria eslovena al país. Digamos, es un ejemplo de este revival étnico que se observa y que tiene bastante, digamos, acción o sus prácticas nacionales se observan, se visibilizan mucho en las plataformas, en la plataforma Facebook. Ahora también empezaron a transmitir en Instagram. Bueno, otra cuestión es las consultas por la lengua, ¿no? La lengua, la producción cultural en esloveno, si bien es un grupo que en general se comunica en español, una gran parte de ellos habla o entiende esloveno, pero el canal de comunicación es en español. Muchas publicaciones son de profesores online desde acá, desde Eslovenia, que ofrecen sus servicios de esloveno o de miembros que buscan algún profesor para poder aprender el idioma. El idioma es un símbolo, como ha dicho Hal, digamos, indefectible, ¿no? Un marcador bastante por parte de los sujetos, un marcador importante, ¿no? Para demostrar que legitimar que uno es esloveno, que tiene este origen. También intercambian a veces frases cortas o algunas canciones, partes de palabras, documentos, cartas familiares, que si alguno no entiende, otros miembros tratan de explicarlas. Otro grupo de publicaciones que me parece interesante es la búsqueda de parientes, tanto desde acá, desde Eslovenia, como desde Argentina, se postean las búsquedas de apellidos o de historias migratorias, que cuando logran concretarse, digamos, los interlocutores transmiten mucha emoción, ¿no? De poder compartir esto que les sucede. Ahora sí, aquí lo que está mostrando esta diapositiva es que en los últimos años, y en especial tras una nueva crisis socioeconómica en la Argentina, han aumentado considerablemente. Yo empecé la investigación en Facebook en 2014 y veo que desde 2016, 17 aumentan cada año mucho más las preguntas en torno a cómo gestionar la ciudadanía, ¿no? Los miembros del grupo entonces pueden proveer información valiosa sobre los requisitos, documentos y procedimientos necesarios para gestionarla. Otra cuestión llamativa es que aparecieron unos gestores de la ciudadanía, un miembro localizado en Mar del Plata, Argentina, y otra acá en Novo Mesto, que ayudan a las personas en los procedimientos para conseguir la ciudadanía, ¿no?
Si en el pasado, digamos, el asociacionismo contaba con líderes étnicos que también terminaban siendo, digamos, gestores y digamos, comerciantes, lo mismo empieza a aparecer en este entorno virtual. Bueno, finalmente otro tópico sería las visitas al lugar de origen, el encuentro con la casa paterna, materna o de los abuelos. Ahí aparecen muchas fotos de las personas sonrientes en sus pueblos de origen, abrazando a sus parientes, así como, bueno, hay un montón de posteos de noticias de origen, ¿no? Que Internet da la posibilidad justamente de consultar en sitios web de Eslovenia. Entonces, algunos sujetos comparten, digamos, estas informaciones, dando cuenta del vínculo de aquí y allá, ¿no? Como algo inmediato, como algo que también refuerza la pertenencia al lugar. Otra parte de mi trabajo aborda el tema de la negociación de los posicionamientos identitarios de los eslovenos, pero hoy no me voy a detener porque ya el tiempo, ya me pasé 4 minutos. Básicamente, y para cerrar, esto no lo voy a tratar, vamos al siguiente. Básicamente, en vez de haber una homogenización cultural global, lo que se observa no es una invisibilización definitiva, sino una marcación, una remarcación, por lo menos en Argentina, del origen esloveno. Esto da cuenta, digamos, de que las identidades no son ni esencias puras, sino que pueden ser reconfiguradas, son flexibles. Hay continuidades y discontinuidades que se producen en ciertos contextos que hay que como considerar, ¿no? A la hora de estudiar. En relación a la plataforma Facebook, esta ha permitido resignificar lazos sociales, establecer marcadores y representaciones identitarias en base a un origen común, generando una especie de solidaridad virtual y a veces también real, porque lo que empieza algunos vínculos que comienzan en Facebook pueden trasladarse a la vida real o al asociacionismo. En este entorno se reproducen configuraciones de sentidos de la eslovenidad, de la historia, de las memorias de la inmigración, se comparten, se reproducen, se discuten, se negocian. Bueno, en este sentido, para concluir, me parece que a mí, por lo menos en mi investigación, el estudio virtual, digital, la ciberetnografía, me sirvió para detectar continuidades y discontinuidades entre también la realidad, el mundo offline y lo online, ¿no? Con cada uno con sus particularidades, tiempos, espacios, dinámicas, que no pude tocar en profundidad hoy día, pero que estoy abierta a las preguntas. Bueno, muchas gracias y disculpen que me excedí 6 minutos. Bom, muito obrigado, muitas graças, professora Nádia. Assim que, bom, passamos então agora a palavra ao professor Geraldo, que fará a sua exposição. Geraldo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Murilo. Obrigado mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todas as pessoas que nos assistem. Queria iniciar agradecendo o convite, né? O gentil convite que foi feito para participar do primeiro Congresso Internacional de Estudos das Diferenças e Alteridade. E agradecer aqui, na figura do professor Murilo, todas as pessoas que estão envolvidas na organização do evento. Eu ontem tive a grande alegria de assistir a apresentação da professora Tânia Saunders, né? Excelente, gostei muito, e então queria parabenizar todas as pessoas que se envolveram na organização desse evento. Eu vou falar
hoje, né, tomando aqui o tema da mesa, o tema do Congresso, essas questões ligadas às identidades fraturadas, à memória cultural e aos processos diaspóricos, eu vou falar, na verdade, sobre uma pesquisa que eu venho realizando há mais ou menos pouco mais de um ano, em parceria com um professor, pesquisador, um amigo, professor Petrônio Domingues, que é um pesquisador também das diásporas africanas no Brasil, um pesquisador do associativismo negro, um pesquisador da história das populações negras aqui no Brasil. E nós, então, estamos estudando, né, já faz algum tempo, mas nesse estudo conjunto que a gente vem realizando, de forma mais detida, uma obra e um personagem importante da história afrodiaspórica do Brasil no século XX, que é Raimundo de Souza Dantas, né? Raimundo Souza Dantas, eu vou então falar hoje sobre, nessa perspectiva que nos abriga com o tema do evento, eu vou falar sobre Raimundo Souza Dantas e sobre uma obra particularmente de Raimundo Souza Dantas, né? Raimundo Souza Dantas, que é sergipano, eu falo aqui de Sergipe, de Aracaju, né? Raimundo Souza Dantas, que foi o primeiro embaixador negro da história do Brasil. Então eu falarei um pouco, tentar constituir aqui uma lógica de uma conversa e ao mesmo tempo fazendo referências a um texto que eu preparei aqui, então para estabelecer esse diálogo, né? Então, em alguns momentos eu vou me referir ao texto, a alguns autores e autoras especificamente, mas tentar traduzir isso de uma forma mais fluida, na forma de uma conversa mesmo, sobre essa grande personalidade, essa grande figura que foi Raimundo Souza Dantas e que merece mais atenção, né? Vem sendo objeto de estudos mais recentemente, mas ainda é uma pessoa que tem uma obra e uma trajetória que merece ser muito mais conhecida no Brasil e fora do Brasil, né? Raimundo Souza Dantas. Então, eu vou aqui começar falando um pouco sobre a história, né? Sobre quem foi Raimundo Souza Dantas. Ele nasceu no município sergipano de Estância em 1923. Estamos, portanto, próximos, né? Em 2 anos, do centenário de Raimundo Souza Dantas, que dizia que não gostava da sua infância, não tinha memórias, isso em um depoimento que ele deu ao Haroldo Costa, nesse livro Fala Crioulo, o que é ser negro no Brasil, tem um depoimento do Raimundo Souza Dantas, em que ele fala sobre a sua infância em Sergipe, né? Lembrando particularmente em relação à questão do racismo, né, dos problemas que ele teve na sua infância, inclusive uma prisão aos 13 anos de idade na sua cidade natal, acusado de participar pela suspeita de um roubo de um grande armazém que tinha em função da cor de sua pele. A sua mãe era lavadeira na cidade de Estância e o seu pai, como ele mesmo dizia, um trabalhador de enxada e depois se tornou um alfaiate. Raimundo Souza Dantas, ele foi se alfabetizar aos 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade. Ainda em Estância, na sua cidade natal, e logo na sequência ele se muda para Aracaju. Chegando em Aracaju, foi sacristão, foi tipógrafo, né? Trabalhou numa tipografia, que é justamente uma profissão que posteriormente ele voltaria a exercer. E ele acaba então se descobrindo escritor. Raimundo Souza Dantas passa a ter, a partir de então também, ao longo da sua vida, uma trajetória como escritor, como crítico literário, tem romances publicados, diversos romances publicados, tem contribuições para periódicos, para revistas literárias da época, uma pessoa que transitava, que circulava e que tinha uma permanente interlocução com diversas pessoas do meio literário de seu tempo. E ele dizia, ainda falando sobre esse momento inicial em que ele vai se descobrindo um escritor, né, a importância da tradição oral, usando os recursos que ele dizia dos seus antepassados. Ele citava a figura de uma tia, sua tia Rita, que lhe contava histórias das antigas comunidades negras de Sergipe. Bom, buscando novas oportunidades de vida, Raimundo Souza Dantas vai para o Rio de Janeiro, chegando sem documentos, sem recomendações. Ele vai exercer uma série de trabalhos, né,
será gari, vai limpar as ruas do Rio de Janeiro, vai trabalhar limpando as cascas de navios também, raspando cascos de navio, vai trabalhar como vendedor de maçã no mercado, vigia de um prédio, de uma editora, a editora Brasil América, até que em determinado momento, conforme ele vai ganhando intimidade com a maquinaria dessa editora, ele então se torna revisor e com o tempo secretário de redação. Eu não vou me alongar muito nos detalhes de uma vida e uma trajetória que, como eu disse, são riquíssimos, mas eu quero apenas destacar alguns pontos dessa trajetória, que é justamente esse momento da construção da vida profissional de Raimundo Souza Dantas no Rio de Janeiro, que ele vai se projetar então como escritor, como crítico literário. Ele chega a ingressar no Partido Comunista na época, depois ele diz que se arrepende, e aí a gente pode encontrar reflexões sobre esse momento na vida dele. Eu não vou aqui, foge do escopo do que eu pretendo conversar com vocês hoje, a questão da relação de Raimundo Souza Dantas com outras lideranças intelectuais, políticas, dos movimentos negros naquele momento, né? Mas basta dizer que essa experiência no Partido Comunista, depois ela se torna objeto de reflexão em relação aos próprios limites dos partidos e da própria esquerda em relação ao tema e às questões raciais. Durante a Assembleia Nacional Constituinte de 46, então, ele trabalhava no Diário Carioca, ele cobre os trabalhos da Assembleia como repórter, e ele vai, então, trabalhar no Palácio Tiradentes até 1960, né, o único jornalista negro. E, então, ele conhece o então deputado Jânio Quadros, né, que, ao assumir a presidência, Jânio Quadros o nomeia como um oficial de gabinete. Bom, isso em 1960. Em 1961, portanto, algumas coisas estão acontecendo, diversas coisas estão confluindo, e essa confluência vai ter um impacto determinante na vida e na trajetória do Raimundo Souza Dantas. No Brasil, então, nós temos o governo Jânio Quadros, temos um conjunto de transformações no campo da política externa brasileira, com a elaboração da chamada política externa independente, né? O período da PEI, a política externa independente. E Raimundo de Souza Dantas, e na África, no continente africano, um processo de descolonização em curso. Raimundo de Souza Dantas, naquele momento, portanto, em 1961, portanto, este ano completando 50 anos, ele é nomeado por Jânio Quadros como embaixador brasileiro em Gana. Gana havia sido o primeiro estado africano, né, o primeiro país africano a obter a sua independência, a se tornar um estado independente dos europeus em 1957, e Raimundo Souza Dantas permanecerá em Gana de setembro de 1961 a janeiro de 1964. Então, ele acompanha, e é justamente nesse momento, a transição, a renúncia do Jânio e a ascensão de João Goulart ao poder. Foi a primeira vez na história do Brasil que um homem negro ocupava tal posição, né? Só isso já é um fato digno de ser estudado, de nós refletirmos, de pensarmos nos inúmeros desdobramentos. Depois de Raimundo Souza Dantas, o segundo embaixador negro da história do Brasil aconteceria apenas 50 anos depois, né? Benedito Fonseca Filho, aí já um diplomata de carreira, nomeado embaixador em 2010. Portanto, a gente está... O primeiro aspecto do que eu quero destacar aqui nessa conversa é essa dimensão do que é a política externa brasileira, né? A conformação racial desse corpo diplomático e das estruturas de Estado, né, desses espaços institucionais que formam o Itamaraty, né, e que formam, portanto, a própria projeção internacional do Brasil e a presença internacional do Brasil, né? Então, o racismo como um traço determinante na formação da política externa brasileira, do corpo diplomático,
mas também o Itamaraty como elemento essencial na construção e na produção da branquitude no Brasil. Então, em 1965, portanto, após com o término de seu período em Gana, ele publica um livro chamado África Difícil, né? Que tem como subtítulo Missão Condenada, diário. O livro, que é nessa obra que eu irei me focar, ele é uma obra que tem absolutamente uma relação direta com o tema que nos reúne aqui hoje, né? Das identidades fraturadas, da memória cultural e dos processos diaspóricos. Eu tentarei, então, apenas elencar algumas das camadas, das inúmeras camadas com as quais nós nos deparamos ao tentarmos decodificar essa obra. Uma obra que, aparentemente, de imediato, né, nós julgamos como um diário que contém um registro de uma pessoa que está passando por uma experiência diplomática, né, uma experiência de um embaixador, mas como eu procurarei argumentar, há muito mais do que uma avaliação imediata pode revelar sobre o significado dessa obra, né, e sobre o que nós podemos depreender da leitura dessa obra de Raimundo de Souza Dantas e da sua trajetória. Então, África Difícil, Missão Condenada Diário, é livro que poderia figurar como uma inflexão no pensamento sobre as relações internacionais do Brasil, por diferentes motivos, mas especialmente pela provocação metodológica que a obra carrega. A pouca atenção dedicada a esse livro no campo de estudos sobre política externa brasileira é signo de múltiplas ausências e apagamentos na formação das instituições e pesquisa da diplomacia em nosso país. Uma leitura cuidadosa do livro convida-nos a aquilatar o significado da sua contribuição para o campo da história do Brasil contemporâneo e da política externa brasileira, particularmente no que atine às relações entre o Brasil e o continente africano. Então é uma obra que sintetiza com primor esse tema das identidades fraturadas, das diásporas e da memória cultural. A maior parte dos trabalhos acadêmicos que tratam de Raimundo de Souza Dantas e deste livro enfatizam o ineditismo da nomeação de um embaixador negro brasileiro, que na época, fazendo aqui uma colocação, na época houve uma repercussão, né? Eu e o professor Petrônio estamos agora publicando, são 2 trabalhos sobre isso, né? São 3 trabalhos, na verdade, 2 sobre essa obra e um terceiro trabalho que é sobre o Itamaraty e a questão racial, né? Então, o racismo particularmente. Então, imaginar o que significa em 1961 a nomeação de uma pessoa negra para ocupar o cargo pela primeira vez de embaixador. E de embaixador num país que era um ícone do panafricanismo, né? Um país liderado por uma figura central do pensamento panafricano, que é o Nkrumah, que tinha passado pelo processo de independência, mas que também vivenciava um conjunto de turbulências, de tensões, um país em plena ebulição naquele momento, na virada, no começo da década de 60, né? Um momento em que o próprio continente africano atravessava um momento de forte ebulição. Então dá para a gente imaginar o que foi a repercussão, e não apenas imaginar, uma pesquisa nos materiais da imprensa da época, né, nos arquivos, a gente pode observar o que foi a repercussão da nomeação de Raimundo de Souza Dantas como embaixador, né? Percebe-se que os textos que falam desse livro atravessam distintos campos do conhecimento, dos estudos literários, relações internacionais, história, estudos africanos, entre outros. E eu começo propondo, então, como provocação, uma proposição de que, na verdade, esse livro, que aparentemente é produzido como um diário, ele propõe um método e um estilo, né? Para recorrer aqui ao conceito de estilo no sentido do Edward Said, do Adorno, fundamentalmente. Então, mesclam-se na forma narrativa do livro dispositivos discursivos na produção do estilo, construindo um diário,
em uma zona limítrofe entre o literário, o etnográfico, o autobiográfico e o analítico. O embaixador reconhece a tradição oral como central para os seus objetivos, dispondo-se a produzir um relato antropológico que, sem dúvida, escapa do registro formal de reminiscências de um oficial de carreira, coisa que ele não era. Ele não era um oficial de carreira do Itamaraty, né? Como se fosse um oficial de carreira a mastigar suas memórias dos encontros com líderes globais, em convescotes e compromissos oficiais. O livro é muito mais do que isso, e distancia significativamente de outros registros de memórias de embaixadores ou diplomatas, né, que vão apenas registrar os seus encontros oficiais, os compromissos de Estado. E aí, aqui está a grande dimensão, talvez, do que eu chamaria de como Raimundo de Souza Dantas foi capaz de produzir, por meio da sua prática diplomática, uma diplomacia como um ato de produção também de um pensamento afrodiaspórico, né? Essa ideia que eu gostaria de desenvolver um pouco mais. A reflexividade que se desvela no encontro do pesquisador e embaixador com os sujeitos da sua investigação ativa não apenas a necessidade de produzir um documento histórico, e ele produz um documento histórico. E eu direi por quê. Porque entre várias coisas que o Raimundo Souza Dantas realiza nesse livro, ele inscreve pela primeira vez, ele registra a presença de uma comunidade de brasileiros retornados à África, né, chamados os Tabon, que é a comunidade dos brasileiros em Gana, que já tinha passado pela Nigéria, e o Raimundo Souza Dantas, portanto, o embaixador, se faz historiador. Um embaixador que se torna etnógrafo, que se torna antropólogo. E ele, então, vai realizar uma pesquisa sobre essa comunidade, sobre a presença histórica dos brasileiros, com um cuidado metodológico, com um cuidado muito sensível, não apenas a coleta da história oral associada a essas figuras com as quais ele se depara, mas também uma pesquisa, uma investigação histórica em arquivos, em documentações. Então, esse livro, na verdade, contém o primeiro registro histórico do qual nós temos notícia de uma comunidade dessa circularidade, no campo dessa circularidade afrodiaspórica, desses fluxos atlânticos, né, de uma comunidade, então, de brasileiros que regressa ao continente africano, né? Então, eu falo sobre essa reflexividade. Agora, o livro é pontuado, né, além das dimensões históricas dessas pesquisas, por uma dimensão reflexiva. Por quê? Um embaixador, pela primeira vez, negro, né, representando oficialmente um Estado racista, e um Estado que naquele momento tinha uma formulação muito particular, uma inflexão sobre a sua política externa, a chamada política externa independente, que previa, entre outras coisas, essa aproximação com o continente africano, né? No momento em que a própria África passava por transformações e que os debates sobre os sentidos da descolonização e os sentidos da presença também afrodiaspórica estavam colocadas. Então, veja o contexto no qual esse embaixador chega, né, no qual Raimundo Souza Dantas chega na África. No meio disso, o presidente que o nomeara renuncia, ele, então, de cara, se vê diante de uma dificuldade institucional, que é o suporte que o Itamaraty supostamente deveria dar a ele, né, que deveria dar como embaixador, e aí, logo de cara, nós já temos uma primeira camada dessa obra, que é o modo com o qual Raimundo Souza Dantas escolhe, o modo que ele escolhe para descrever a recepção e o tratamento que o Itamaraty lhe dedicara no período em que ele permaneceu como embaixador em Gana. No modo em que ele escolhe para descrever esse tratamento, muitas vezes, e geralmente, por isso eu digo que é o livro
método e é estilo, porque ele opera pelos dribles, pelas entrelinhas. Quando você acha que ele está dizendo algo, ele muitas vezes diz sem dizer e não diz dizendo muito, em pequenos trechos. Esse homem que era um literário, né, um erudito, um verdadeiro erudito, né, que tinha se alfabetizado aos 18 anos de idade, mas que já era um homem absolutamente erudito, conhecedor da literatura e autor e escritor, né, ele vai, portanto, moldar esse livro, ele vai tecer esse livro mesclando diferentes formas textuais, que incluem uma parte analítica, a primeira parte no livro, em que ele basicamente elabora uma análise geopolítica, ele faz uma leitura do que ele entende, do que ele enxerga da África naquele momento, do que estava acontecendo com a África naquele momento, tanto nos aspectos da política interna de Gana, quanto nos aspectos geopolíticos, né? E particularmente na questão colonial. A segunda parte do livro, que de fato, tem a forma de um diário, então são anotações, a maioria com datas, né? E aí, só um detalhe que é uma leitura atenta também nos permite ver, ele inicia a primeira anotação no seu diário, que nós temos no livro, é do dia 3 de fevereiro de 1963. Se ele chegou em 1961, né, e ele só inicia depois de um período que ele volta ao Brasil para passar férias, e ao regressar a Gana, portanto, ele começa a elaborar as suas anotações pessoais no diário. Então, essa reflexividade, né, nesse momento, nessa forma mais pessoal, mais autobiográfica, ela se torna mais clara, em que ele, Raimundo Souza Dantas, permite traduz e transfere ao leitor diversas perguntas que eram dirigidas a ele, né, desde o início dessa parte ele já deixa claro, e evidentemente, sendo a mais candente, a pergunta: ora, o senhor como um homem negro, como um embaixador, né, falavam até o embaixador negro do país branco, tinham várias formulações que falavam, mas sempre os ganenses, né, e as autoridades também de outros países, dirigindo a Raimundo Souza Dantas essa provocação, dizendo: você se sente em casa, então? Você está na África, então você se sente em casa. E aí, de cara, do ponto de vista dessa experiência, falando em identidades fraturadas, falando em memória cultural, em processos diaspóricos, né, cabe a gente notar logo de início como Raimundo Souza Dantas se coloca diante desse questionamento, né, diante dessa pergunta que lhe era dirigida sobre como ele se sentia, né? E ele logo no início, na abertura do livro, diz o seguinte, eu vou citar. Ele fala: eu poderia apontar a minha experiência africana mais como uma aventura pessoal, o que ela realmente é, levando-se em conta a dimensão de alguns de seus aspectos. Na tentativa de estabelecer intimidade maior na minha convivência de 2 anos com o ganense, não precisei fazer-me negro entre os negros. Veja, não precisei fazer-me negro entre os negros, conforme pretendia alguém, para melhor compreender a alma do africano. Por motivos óbvios, não me seria difícil passar por um nativo. Mas havia outros, sem qualquer relação com a cor, mas sim com o meu modo de ser e de ver as coisas, sendo como sou um homem de outro mundo, que obstacularam-me a intimidade na medida do desejado. Então, essa ideia de intimidade é um conceito que vai guiar em diferentes momentos a obra, vai reaparecer. Ele diz estar buscando esse espaço de uma intimidade, né? De uma intimidade com os ganenses. Então, vai ficando claro ao longo do livro o incômodo que ele sentia com os compromissos oficiais, com os coquetéis, com os inúmeros, né, convescotes que circundam a carreira de um embaixador, de um diplomata, e o seu interesse absolutamente voraz, né, obstinado, em conhecer mais, em primeiro lugar, dos costumes locais, né,
ao longo do livro, nós vamos vendo estudos que o Raimundo Souza Dantas fazia, e ele era um frequentador assíduo, ele elabora um plano de pesquisa, ele começa a pesquisar sobre Gana e sobre a África ainda no Brasil. Quando ele chega lá, ele frequenta quase diariamente, e ele é reconhecido por isso entre os ganenses, ele frequenta a biblioteca da universidade praticamente todos os dias, ele vai elaborando estudos, pesquisas sobre as dimensões das cosmovisões, dos sistemas simbólicos, de inúmeros temas ligados à cultura ganense, né, os aspectos da cultura ganense, e também de povos da região. Né? Ele também, então, percorre, ele faz viagens, e particularmente quando ele se depara com essa comunidade brasileira, os Tabon, ele aí mergulha e vai proporcionar e vai nos legar esse documento histórico que é o registro dessa comunidade. Né? Ele vai se encontrar com as pessoas, vai entrevistar essas pessoas, vai estabelecer uma relação e vai transcrever documentos, cartas recebidas, que vão compor esse livro. Então, ao acompanharmos a descrição que o Souza Dantas faz do tratamento que lhe fora dispensado pelo Itamaraty, podemos entender as curvas que o livro faz e os momentos em que diz sem dizer. O método que o livro propõe não é explícito. É preciso olhar esse movimento de drible que está na estrutura interna à obra. Ela abre com uma análise política e geopolítica, e o homem que sintetiza aquelas percepções não está alheio à realidade que o recebe. Em sua leitura de mundo, se misturam considerações de natureza geopolítica com questões raciais. Em algum momento ele diz, por exemplo, os russos são medularmente racistas. E aí ele vai falar das experiências dele com os russos, e claro, cheio de contradições, que ao mesmo tempo que ele aponta o colonialismo, e aliás, Raimundo Souza Dantas é tanto mais interessante quanto mais algumas dessas contradições afloram, não apenas na sua trajetória como embaixador, mas na sua trajetória de vida, né? Que torna uma pessoa ainda mais instigante, mais interessante de nós conhecermos, né? Ele vai, então, refletir logo no começo do livro sobre as formas de organização socioeconômica que ele estava presenciando em Gana, sobre as transformações e esse intenso processo de modernização que o Nkrumah estava levando a cabo. Ele entendia os desafios que estavam colocados, e ainda que as suas análises pudessem revelar de início um certo entusiasmo e uma generalidade nas referências que ele faz aos africanos, assim, entre aspas, gradualmente esse impulso vai sendo apagado na segunda parte do livro, em que o leitor entende melhor o motivo de não faltar-lhe o realismo concedido aos que gastam a sola dos sapatos fora dos gabinetes e dos coquetéis. Afluem para essa relação entre o método e o estilo presente no livro, portanto, duas características: o seu caráter fragmentário e a dimensão labiríntica de sua temporalidade, com idas e vindas, né? Como eu disse, é curioso que ele só tenha começado as anotações do diário depois de regressar de uma férias no Brasil, né? A primeira parte da sua estadia, entre setembro de 61 até 63, até abril de 63, né? Portanto, durante todo o ano de 62, em que ele já está em contato com essas pessoas, com essas comunidades diaspóricas, nós não temos anotações dele, mas é evidente que ele produziu essas anotações, né? E esse foi um período muito difícil para o Raimundo Souza Dantas. Ele descreve como um verdadeiro inferno, e particularmente pelo racismo do qual ele foi vítima, né? O Itamaraty, tanto que ao chegar em Gana, né, ele deveria evidentemente ocupar o lugar, a embaixada, a casa destinada ao embaixador, que era ocupada pelo secretário do Itamaraty que estava lá então, Corrêa do Lago, né, Sérgio Corrêa do Lago, que não disponibiliza de imediato, o que obriga o Raimundo Souza Dantas a ir para um hotel. Né? Então, sequer ele mandava comunicações para o Itamaraty, não tinha resposta, ou demoravam 5 meses, ele não tinha um mínimo de infraestrutura para conseguir trabalhar. Quer dizer, claramente, o tratamento que foi também dedicado a ele foi marcado, fez com que esse período, especialmente esse período inicial, como ele deixa claro, fosse terrível para a sua experiência como embaixador, né?
Então, vale a gente pensar nesse caráter da obra, fragmentário, nessa dimensão labiríntica da memória, mas a questão da continuidade na estrutura, né? Então, essa forma diário que o livro nos apresenta, né? Que acompanha a própria incompletude da memória. Ele elabora um diário pessoal como narração literária em fragmentos. A minha leitura dessa obra é que, na verdade, é uma obra literária. Ele intencionalmente produz chamando de diário, tanto que há uma ambiguidade no título, né? Missão condenada, : diário. Então, poderíamos entender que a missão condenada, sua missão à África é condenada, mas que a forma diário também, nesse caso, é condenada. E sendo um escritor, e claramente em alguns trechos, assim, os traços literários são absolutamente marcantes, assim, como ele prefere, vai redigindo certos trechos, certas memórias que ele tem desse momento, além da presença constante dos livros, né? Ele faz referência em diferentes momentos às obras que ele levou consigo, aos livros, e faz comentários, às vezes faz até pequenas análises de livros que ele estava lendo naquele momento. Entre eles, naquele momento, ele se depara pela primeira vez com os Condenados da Terra de Fanon, né? Então, esse homem negro, brasileiro, sofrendo racismo, que estava representando um Estado na África, num país passando por todo esse processo, se lê Fanon, vai partir, e alguns dias, com diferença de poucos, 2 ou 3 dias, ele participa de uma homenagem que o Dubois tinha recebido na universidade em Gana. Então ele está em contato, ele está num momento em contato, não apenas com pessoas assim que são referências do pensamento pan-africano, mas ele próprio começa a se posicionar e elaborar reflexões sobre isso. Eu queria chamar a atenção, portanto, para não me estender muito, sobre essa dimensão reflexiva da obra, mas fazendo a relação disso com aquele momento da política externa brasileira, né? Eu diria, em seu estilo, na forma e na linguagem, né, na originalidade da linguagem dessa obra, já sai perdendo na peleja quem busca apenas aquilo que se anuncia no título, um diário como suporte da memória individual, com gravação e organização de reminiscências. O livro é uma montagem. Aceitando o jogo proposto por Dantas, ao reconhecer a teia entre o pessoal e o político, nós temos que seguir um pouco o mapa que ele vai deixando para a gente. Vale lembrar que a política externa independente, que naquele momento vigorava no Brasil, né, ela é uma classificação usada para definir a formulação da política externa brasileira entre 61 e 64, né, e ela é posterior à elaboração das suas diretrizes principais por Jânio Quadros e Afonso Arinos, e que depois são sistematizadas por Santiago Dantas. Alguns elementos comuns entre as gestões de Jânio Quadros e João Goulart, naquele curto período, foram a existência de um eixo central na inserção internacional do Brasil, a partir da política externa independente, projetando o país como uma crítica aos limites impostos ao desenvolvimento pela bipolaridade da Guerra Fria e o envolvimento da opinião pública em assuntos de política exterior. Assim, então, a política externa independente, ela vai distanciar o Brasil do seu alinhamento automático com os Estados Unidos e com Portugal, e vai revelar semelhanças com o nacionalismo desenvolvimentista da metade do século, promovido por Nehru na Índia, Nasser no Egito, Tito na Iugoslávia, Perón na Argentina. Por que eu faço referência especificamente ao que está acontecendo na política externa para situar essa produção também reflexiva do livro que o Raimundo Souza Dantas nos traz? Porque o discurso oficial da política externa brasileira em relação à questão racial projetado para o mundo que o Brasil é o discurso da democracia racial, né? E o Jânio Quadros, já ainda durante como a aproximação com a África era parte da elaboração da política externa independente, né? Vale a gente lembrar uma mensagem que o Jânio Quadros manda ao Congresso Nacional
já conhecida, né, em 15 de março de 1961, na qual ele já definia a identidade entre a política externa de um país democrático e aquilo que ele é intrinsecamente. O que ele dizia? Olha a mensagem de Jânio Quadros. Somos um povo de todas as raças, em que cor, religião, filiação política são irrelevantes. O indivíduo vale pelo que é. Não aceitamos qualquer forma ou modalidade de colonialismo ou imperialismo. Pode-se afirmar com a sinceridade mais absoluta que o Brasil se esforçará para que todos os povos coloniais, repetimos, todos, sem exceção, atinjam sua independência no mais breve prazo possível. Então, ele está, evidentemente, aqui se aproximando, então, abrindo embaixadas na África. A primeira embaixada brasileira a ser aberta é justamente a embaixada de Gana, né? Outras embaixadas serão abertas no mesmo período, né? Naquele momento, instituições vão sendo criadas do Estado brasileiro para fomentar os estudos sobre a África. Então, a gente poderia pensar aqui em 61, a reforma administrativa do Itamaraty, por exemplo, cria a divisão da África, né, que é uma nova unidade administrativa do Ministério, que vai acolher os diplomatas que participavam dos assuntos africanos das Nações Unidas. E aí o relatório do Itamaraty dessa unidade, a partir de 61, onde o capítulo falando dos assuntos da África, né? E aí eu cito aqui o trabalho de uma autora, de uma diplomata, Patrícia Soares Leite, né? Que vai mostrar que esse grupo de trabalho para a África, constituído no Itamaraty, então produz um relatório e que vai, a partir disso, serão abertas as embaixadas em Dakar, né, Senegal, em Abidjan, na Costa do Marfim, em Lagos, na Nigéria, Addis Abeba, na Etiópia, e Accra, em Gana, além dos consulados em Luanda, em Angola, Lourenço Marques, Moçambique, Nairobi, Salisbury e Leopoldville. E, em reciprocidade, Gana e Senegal instalaram embaixadas em Brasília em 62, que foram as primeiras embaixadas africanas na América Latina. Então, por que eu estou fazendo esse resgate breve sobre aquele momento da formulação da política externa brasileira? Para enfatizar a condição desse homem, que tem que representar um homem negro, que chegando num continente liderado por uma das maiores figuras do panafricanismo, né, representa um Estado que tem como discurso oficial da sua política externa naquele momento a democracia racial. E não apenas o discurso da democracia racial, mas o discurso de que o Brasil era a maior democracia racial do mundo e o maior exemplo possível de ser construído de democracia racial, né? A ideia de África, Murilo, só para me organizar, eu tenho mais quantos minutinhos? Uns 5 minutinhos? Nós já passamos, Geraldo, um pouquinho, mas se você puder ir concluindo, te agradeço. Não, eu vou encerrar então. Então, gente, o objetivo era isso mesmo, era uma conversa, apresentar. Essa é uma pesquisa em andamento, como eu disse, com o professor Petrônio, e é um livro absolutamente apaixonante, como eu disse, é um silenciamento, é uma ausência marcante na história da política externa brasileira, que esse livro não esteja lá, não seja tomado como uma reflexão marcante para a compreensão do que é a projeção internacional do Brasil em relação à África, né? E eu queria aqui finalizar um pouco citando os trechos em que essa dimensão reflexiva fica mais clara no livro, né? Em determinado momento, o Martin Appiah Danquah, né, num dos compromissos diplomáticos que o Souza Dantas trabalha, que, né, ele era o cérebro da política cacaueira do Nkrumah, né, ele conta então das suas lembranças na Bahia, em Itabuna, Ilhéus. Em determinado momento ele vai e interroga o embaixador brasileiro acerca da sua ascendência, a fim de descobrir se os seus avós teriam sido Eués ou Achantes. Ao responder ao político ganense dizendo desconhecer a procedência de sua família, o embaixador ouve uma colocação que ressoaria nas reflexões do seu diário. Ele diz, de qualquer forma, deve se sentir em casa, não? E a resposta de Raimundo Souza Dantas, a resposta não, mas o que ele escreve a partir dessa pergunta ele diz, eu não poderia sentir-me em casa, nem mesmo por ser negro, considerado descendente de africano. O meu mundo é outro.
como também a minha civilização, apesar de todos os pontos de contato e familiaridades existentes entre os dois universos. Tudo, porém, que se passa aqui interessa-me fundo, pois sou daqueles que têm a preocupação do seu continente e da África. Ele, portanto, a gente poderia dizer que esse livro é o diário de um estranhamento. É um diário marcado por esse estranhamento, né? Por o que um autor, o Gerry Dávila, vai chamar em algum momento de uma dupla alienação, né? Esse estranhamento, ele vai dizer que é uma dupla alienação. Duas formas de alienação. Uma, o resultado da humilhação por parte do Itamaraty, e a outra por ele se sentir diferente dos africanos. Eu só encerro dizendo que em determinado trecho, como que eu disse que ele faz muitos dribles, o livro tem suas sinuosidades e curvas, e que às vezes ele diz sem dizer. Então essa primeira camada, que é a dimensão reflexiva subjetiva, de um homem negro representando um Estado que tem como discurso oficial a democracia racial. A segunda, que é a leitura da política externa brasileira para a África que ele tem, né? E que para ele demandava um outro tipo de aproximação e que ele não via. Ele dizia que havia um projeto, mas ele via que isso claramente não era prioridade, como se dizia. O registro histórico que ele faz dos Tabon, da comunidade dos Tabon e dos Souza, dos descendentes do Francisco Félix de Souza, um mercador de escravos famoso, né? E por fim, da questão do racismo, que ele, de uma maneira muito... e aí eu encerro com essa colocação, né? Se falta na obra uma forma mais contundente, digamos, de uma denúncia do tipo de racismo que ele sofre, ele nos deixa claramente saber em alguns trechos da obra indiretamente. Como, por exemplo, em uma nota, quando ele diz... ele fala que não vai ocupar o espaço do diário com os problemas da embaixada, né, a falta de respaldo institucional, e ele diz que recebe, num dos trechos mais impactantes do diário, ele diz que recebe do Brasil uma nota, uma carta do Brasil sobre os estudos do seu filho, o seu filho Roberto, né? E ele diz, num conforto de uma manhã depressiva, e a sua reação à notícia, né, sobre os estudos do seu filho Roberto, seria a resposta a todas as indagações que lhes eram dirigidas em Gana sobre a existência do racismo no Brasil. Porque eles lhe perguntavam, afinal, não existe racismo no Brasil, embaixador? E ele diz assim, pensando no futuro do seu filho, ele diz, e eu concluo, que Deus o ajude. E por outro lado, que Deus lhe tire da cabeça a ideia de ingressar na carreira diplomática, pois eu sei o que ele sofrerá por ser negro. Então, esse é um dos momentos em que fica claro o que é essa dimensão também dessa elaboração de um pensamento e da contribuição para um pensamento afrodiaspórico deixado por Raimundo Souza Dantas. Murilo, me desculpe por ter avançado aí no tempo, peço perdão a quem nos assiste. Seu microfone, Murilo. Claro, sem microfone não dá. Obrigado, Geraldo. Obrigado mesmo pelas suas colocações. Então, antes de passar as perguntas, né, uma rápida reflexão sobre as duas apresentações. Quer dizer, a gente acompanhou aqui, nesse último momento, né, duas apresentações em que tratam, que tornam evidente, portanto, que os conceitos a serem discutidos pelo tema da mesa, tais como diáspora, territorialidade e memória, né, possuem uma dimensão plural, mais especificamente polissêmica. Né? A gente viu, portanto, seja no caso dos eslovenos e descendentes na Argentina, ou na trajetória de um embaixador negro, o primeiro embaixador negro brasileiro, o caso do Souza Dantas, né? E como esses conceitos possuem um conjunto de significados que torna a discussão muito mais significativa do que uma mera apresentação dos casos. Né? Nós tomamos, por exemplo, a ideia de diáspora, seja pela noção de dispersão ou de acolhimento, no caso das comunidades imigrantes, né? Ou até mesmo, de alguma maneira, de uma negociação de uma identidade cultural.
como nós vimos aqui também, né? Ou a noção de territorialidade passando pela percepção de poder sobre um determinado território, né? ou até mesmo a construção de uma noção de pertencimento a partir de uma ideia de uma geografia imaginativa, né? Sobre os elementos simbólicos, por exemplo, que vão compor tanto o estudo etnográfico como a descrição e a discussão, o debate no Facebook, né? Então, somado a isso, claro, a própria noção de memória que pode, em algum momento, refletir uma discussão sobre um estilo literário, né? O diário individual de uma figura como Sousa Dantas, passando também pela própria ideia de construção social que a memória exerce nesses espaços cada vez mais ativos e modernos de interação, como é o caso das redes sociais. Então, para a gente partir, portanto, dessa reflexão sobre o caráter polissêmico dos conceitos levantados por essa mesa, eu abro as perguntas. E nós já temos aqui perguntas a serem feitas aos nossos integrantes da mesa, né? A primeira pergunta, a professora Nádia, que não está identificado quem faz a pergunta, mas enfim. Resumindo, ela diz: em sua pesquisa, você analisou como os eslovenos e seus descendentes aqui na América Latina se posicionavam politicamente. Há uma relação entre nostalgia e reacionarismo, ou um pensamento mais conservador entre esses integrantes da sua pesquisa? Né? E ao professor Geraldo, vou fazer as duas perguntas já num bloco, né? A pergunta de Adriana Costa Romano diz: o primeiro negro a estar na assessoria direta do presidente da República. História interessantíssima e tão pouco conhecida. Gostaria de saber mais sobre as impressões dele acerca de Gana. Então, com isso, passo a palavra primeiro à professora Nádia e depois ao professor Geraldo. Profesora, o microfone, por favor. En mi investigación, en el trabajo de campo, he observado, digamos, como dije primeramente, una diferenciación en los componentes migratorios y en sus identificaciones, mientras que el grupo de entreguerras tendió a una identidad antifascista, por su propia historia, por haber sido, digamos, la mayor parte provenir del litoral esloveno, donde Italia avanza tras la Primera Guerra Mundial y mediante, digamos, políticas de italianización busca sacarse de encima a la población eslovena. La vivencia vivida por el grupo que arriba tras la Segunda Guerra Mundial en la Argentina es distinta, digamos. En este sentido tenemos tanto líderes políticos de la Yugoslavia que acontece durante el periodo de entreguerras, líderes religiosos y en general personas que tienen miedo al comunismo, ¿no? A lo que el comunismo representa, que es el ateísmo. El pueblo esloveno es muy católico, por ende los líderes políticos y religiosos que han sido importantes en el proceso nacionalizador de Eslovenia, inculcan esas ideas en la gente y muchos migran por esa razón. Ahora bien, ¿qué pasa en los grupos de Facebook? En el grupo que hoy presenté, en general, esos tópicos aparecen, digamos, estas marcaciones o estos conflictos, sentimientos de derecha o vinculados a un pensamiento más conservador, anticomunista y católico, aparecen cada tanto, sin embargo, son rápidamente, digamos, silenciados por otros miembros del grupo. Es un tópico que en general se trata de evitar, porque el grupo busca, a partir especialmente del conflicto que relaté, ser neutro, buscar los puntos en común de lo esloveno. En cambio, en otro grupo que se llama Slovenci u Argentina, o sea, eslovenos en Argentina, ahí este tipo de discursos, ¿no? La identidad
como una construcción discursiva, aparecen bastante, y de hecho se manifiesta, alguien me preguntó por la nostalgia puede ser desde un nivel personal, ¿no? En relación al antepasado que peleó en la guerra civil eslovena del lado de los anticomunistas. Entonces hay una vinculación sentimental hacia ese antepasado y una identificación con esa persona, y de ahí deviene, digamos, todo el conjunto de ideas, digamos, que llamaríamos democrático-cristianos. Por otro lado, me olvidé de comentar que cuando los eslovenos, este grupo se exilia, también se exilia con ellos el partido político socialdemócrata, que fue el más fuerte durante el periodo de entreguerras en Eslovenia, Yugoslavia. Por ende, el imaginario de este partido político junto a la Iglesia Católica y los maestros en las escuelas de los sábados han inculcado mucho digamos, esta red de significados, ¿no? Y habilitan, por ende, en este grupo que es Slovenska Skupnost u Argentini, este tipo de mensajes, de manifestaciones políticas de derecha. Sí, creo que esa era la pregunta, espero haber respondido. Obrigado, professora Nádia. Professor Geraldo, por favor. Bom, então, obrigado pela pergunta. Sobre a percepção do Raimundo Souza Dantas sobre Gana, é interessante que, para ele, o que estava em jogo ali era uma originalidade, né? Ele entendia o grau de ruptura que significava todo aquele processo, ele classificava uma verdadeira revolução que Gana estava vivenciando, mas, fundamentalmente, o que ele chamava atenção, a leitura que ele fazia de Gana era a seguinte: se, ao mesmo tempo, não estava colocado como caminho para Gana a possibilidade da democracia ocidental, como ele se refere, ele fala, tampouco o caminho do marxismo seria digamos, a alternativa imediata. Então, o que ele vai dizer? Isso acaba gerando uma espécie de via original, né? E ele vai entender, toda essa primeira parte do livro que ele se debruça sobre o que está acontecendo com a África, é a tentativa de tentar decodificar o que é essa originalidade. Inclusive, ele chega a falar na produção de um homem novo. Ele fala, quem é esse homem novo africano que está surgindo? Com alguma agressividade, com uma percepção, né? Ele nervoso, impaciente, que almeja afirmar-se em sua originalidade, né? E ele diz, é interessante que quando ele vai falar sobre a relação de Gana com o socialismo, com o comunismo, ele diz, olha, a Gana até teria possibilidades, as bases comunais, para tentar organizar algo próximo, né, de uma sociedade socialista. Ele fala, mas Gana vai trilhar uma economia mista. Vale lembrar que ele vê um momento muito específico, né? Ele está fazendo um recorte, assim, uma fotografia de um momento muito particular do começo dos anos 60, do que está acontecendo lá, com o Nkrumah. Mas, sobretudo, ele entende o tamanho do problema que o Nkrumah tem na mão, por exemplo, com a falta de quadros para o Estado, né? O que ele enxerga é que estava acontecendo um processo de africanização dos quadros, de uma transformação na estrutura do Estado ganense, mas numa ausência de quadros mesmo, né? Para conseguir dar conta, entre outros desafios que ele enxerga. A palavra que marca a minha leitura dessa análise dele é a ideia de uma aceleração, que a gente poderia dizer uma plena modernização. Então, Gana está vivendo um processo de aceleração do tempo, né? De implantação de bases industriais, agrícolas, de reorganização da sociedade. Então, ele está testemunhando algo que, ao mesmo tempo, o assombra, né? É algo que ele está deslumbrado, ele está impactado, surpreso, mas, ao mesmo tempo, tentando entender como o Brasil deve se colocar em relação àquele contexto. Portanto, o Brasil, em primeiro lugar, deve conhecer a África. Ele fala, o Brasil não conhece a África e a África não conhece o Brasil. Então, esse desconhecimento mútuo é a base da angústia dele, que é o que vai motivar todas essas pesquisas, enfim, as coisas que eu falei anteriormente.
Obrigado, professor Geraldo. Então, temos mais uma rodada de perguntas aqui. Vou começar, então. Vou fazer primeiro uma pergunta minha para a professora Nádia. Me voy a hacerla en español para que se quede un poco más claro. Cuando se habla de la inmigración en Argentina, por lo menos para los brasileños, hablamos siempre sobre los judíos y los sirios y libaneses en Argentina. Así que el caso esloveno es para nosotros así algo como muy interesante y nuevo, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de la relación entre de la inmigración, la presencia de la inmigración de judíos, por ejemplo, en Argentina, hablamos también de las relaciones entre Argentina e Israel, así como las relaciones entre Argentina y Siria. En los distintos movimientos migratorios de Eslovenia hacia Argentina, estos movimientos impactan también las relaciones entre Argentina y Eslovenia, así como de los judíos con Israel o de los sirios con el Estado sirio, por ejemplo. E para o Geraldo, tem aqui, vou juntar duas perguntas em uma, porque elas falam sobre o mesmo tema, né? Tanto da Fátima Ferreira como do Felipe Bignatti Carias. A Fátima diz, ela pede que você fale sobre a potência do relato autobiográfico, né, que você trabalhou, e o Felipe diz, boa noite, Geraldo, obrigado pela exposição. Fala, a escrita de Sousa Dantas, ante a sua análise, se assemelha em algum aspecto aos escritos da Carolina de Jesus? Dialoga também com a leitura de Luiz Costa Lima sobre Machado de Assis? O autor fala em um estilo capoeira de escrever, não é? Então, essas são as questões. Passo a palavra à professora Nádia, por favor. Bueno, la respuesta a la pregunta depende del momento, periodo que estemos tratando. Los eslovenos, como dije anteriormente, pertenecieron a distintas entidades políticas, ¿no? A lo largo del tiempo. Por ende, el interés de los estados en vincularse a estas colonias, como lo llaman según lo que vi en los archivos, colonias eslovenas o yugoslavas, según el momento, es distinto. Durante el periodo austrohúngaro en particular, cuando Eslovenia es una provincia, está dividida en provincias regionales en el imperio, no hay mucho interés por parte de Austria, de Viena, por estos inmigrantes que además están en un momento de efervescencia nacional. Por ende, que hayan ido a la Argentina tampoco les implica, digamos, alguna importancia en cuanto a las remesas. Por ende, la cuestión migratoria o el vínculo con los migrantes y con el país en el sentido de porque están los migrantes durante ese periodo no ocurre. Durante el periodo de entreguerras mundiales se inaugura el consulado, embajada de, digamos, la monarquía, y en general, digamos, las relaciones son... yo no profundicé en el tema diplomático, pero hay relaciones diplomáticas y en relación a los emigrados hay ciertas políticas identitarias, pero más bien implementadas desde la Iglesia, no desde el Estado, ¿no? Porque Serbia empieza como a centralizar también dentro de Yugoslavia la cuestión identitaria y comercial y bueno, estas distintas dimensiones, por ende, Eslovenia no es una prioridad en estos intercambios diplomáticos. Con la República Comunista lo que sucede es más bien, digamos, si bien hay una embajada que atiende a sus colonias, a sus emigrados o a sus diásporas, desde el Estado argentino, que en general, si uno analiza la historia argentina, es más bien conservador
y en especial, digamos, a partir de los años, ¿no? 30, 40, 50, toda la cuestión que sea vinculada al comunismo no es bien vista. Por ende, digamos, las relaciones son, desde mi punto de vista, tensas. Hoy día existe la Embajada de la República de Yugoslavia desde el 91 y por lo que sé, digamos, hay estrechos vínculos de Eslovenia hacia sus emigrados, no solo económicamente, políticamente y culturalmente, sino también hay algunos intercambios y acuerdos económicos. Y además Eslovenia ha desarrollado políticas identitarias hacia sus emigrados y sus diásporas, buscando, digamos, incentivar la conservación de la identidad. Espero haber respondido la pregunta. Obrigado, professora, muchas gracias. Ha respondido totalmente, muchas gracias. Então, passo a palavra ao Geraldo, por favor. Bom, obrigado pelas perguntas. Isso tem a ver com o estilo da... Veja, eu penso que o Raimundo Souza Dantas, né, uma reflexão sobre o que ele pretendia nesse livro. Em alguns momentos do livro, ele diz assim, muito sutilmente, em algumas passagens, brevemente, que ele pretendia escrever um romance, que ele tinha planos de escrever e que ele volta, quer dizer, dá a entender que isso aqui, inclusive, poderia ter se tornado essa obra, né? Como eu disse, eu entendo essa obra também, além dos registros da importância histórica, além da importância para a política externa brasileira, além da importância do registro, eu acho que mais do que uma forma autobiográfica, por isso que eu digo que ele joga com estilo, né? Eu falo que esse livro tem três coisas, né? Na análise que eu faço. Esse livro tem jogo, tem drible e tem mapa. Né? Tem jogo porque você tem muitas entrelinhas para acompanhar. Assim, por exemplo, eu tive o cuidado de pegar todas as obras que ele cita, né, que ele estava lendo, os livros, em determinado dia eu estou lendo esse livro. Muitos são, por exemplo, relatos autobiográficos. Né? Ele, em alguns momentos, diz, quando questionado sobre a questão do racismo diretamente, em nenhum momento ele dá uma resposta assim contundente, afirmativa. Ele era o representante daquele Estado. Então ele está numa situação, é a primeira vez, né? Primeira vez que uma pessoa negra tendo que responder pelo Estado brasileiro e para os africanos, e não para quaisquer africanos, quer dizer, para os africanos, Gana tem um lugar simbólico também na diáspora. A gente tem que lembrar que Gana tem um lugar importante. Muitas pessoas foram para Gana, tiveram Gana como um lugar de referência, né, inclusive no retorno ao continente africano. Então ele, diante de tudo isso, muitas vezes é como se ele, ao optar por não dizer diretamente certas coisas, inserisse na própria estrutura da sua linguagem, nas opções estéticas, por que não, que ele vai fazendo na elaboração dessa obra, modos de poder afirmar algumas coisas, né? Esse trecho sobre o filho que eu citei é um trecho direto, em que ele diz: eu tomara que Deus tire do meu filho a ideia de ingressar na carreira diplomática, porque ele vai saber o que significa ser negro se ele entrar no Itamaraty. Mas em determinados momentos, quando eu falo essa questão do drible, eu acho que essa referência que o Gabriel fez sobre estilo capoeira de escrever, né? Eu acho que essa mais importante também, não só portanto, pensar como um registro autobiográfico, né? Eu penso que esse livro, ele propositalmente, em algum momento, ele é apresentado como um registro autobiográfico, mas tem uma potência que a gente só consegue captar se a gente for além da leitura dele como um registro autobiográfico. O que esse homem estava tentando fazer com essa obra? Né? Porque o embaixador que vai fazer como uma verdadeira obsessão, ele vai fazer pesquisa sobre o fluxo afrodiaspórico. Por que ele vai buscar entender as questões, por exemplo, do Francisco Félix de Souza, o Xaxá, que deixa uma dinastia que tem até hoje, do Xaxá, que era um homem sobre quem ele fala bastante, ele conversa, ele entrevista os descendentes, né, traficante de escravos, de escravizados, então ele tem isso.
e ao mesmo tempo ele vai falar sobre os tá bons. Ele vai mergulhar nessa comunidade, ele vai ser recebido pela comunidade, ele vai transcrever uma carta enviada pela comunidade. É como se ele tivesse assim dizendo, fazendo e produzindo um pensamento autodiaspórico, né, no lugar do embaixador. Então é como se ele ressignificasse o que significa também ser embaixador. É como se ele ressignificasse a própria prática diplomática à luz dessa realidade afrodiaspórica. Essa é uma leitura que eu tenho. Por isso que eu acho que esse livro tem muito mais camadas do que apenas se nós entendermos como um diário, né? Algumas pessoas interpretaram dessa forma, inclusive fazem referência, alguns autores estranham, fazendo referência aos diários, que geralmente são escritos por mulheres, jovens, adolescentes. É porque eu acho que ele estava querendo fazer outra coisa aqui, né? A forma diário, como ele diz no próprio subtítulo, é uma missão condenada, né? Eu acho que ele estava se propondo a outra coisa. É um livro muito bem montado. Eu acho que ali ele está, por isso que eu digo que é um mapa. Ele vai dando um monte de pistas que estão espalhadas ao longo do livro. Se nós formos seguindo essas pistas deles, que nem sempre são tão óbvias, estão nos detalhes, estão nas entrelinhas, né? A gente consegue montar uma compreensão do que é a possibilidade, a potência da prática diplomática nesse contexto afrodiaspórico, né? Não sei se o Murilo travou. Antônio, seu microfone... Boa noite, professor. Boa noite a quem eu ainda não tinha cumprimentado. O professor Murilo acha que deu algum problema técnico na internet dele. Você nos ouve, professor? Ops. Em nome da comissão organizadora... Sim, voltei, assim, o Robson pediu para eu falar com vocês, em nome dele e do Aguinaldo, para agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, a professora Nádia, a vocês dois que estiveram com a gente, a mediação do professor Murilo, nesta noite, na nossa mesa redonda, e convidar todo mundo para assistir às atividades de amanhã, que acontecerão a partir das 8 da manhã. A partir das 2 da tarde nós teremos, de manhã às 8 a gente vai ter uma nova mesa. À tarde nós teremos o simpósio a partir das 2 da tarde. E à noite, às 8, desculpa, a de manhã, se eu não estou enganado, é às 9, né, Robson? Deixa eu só confirmar aqui com a produção. 9h30 até meio-dia a gente vai ter a mesa redonda Culturas e Paixões Políticas da Contemporaneidade. Às 14 horas nós teremos simpósios temáticos. E às 8 da noite nós teremos a mesa redonda 5, Linguagens, Identidades e Memória Cultural. Lembrando que para as pessoas confirmarem a presença, basta o login e os comentários, e nós continuaremos com as atividades a partir lá da programação. O acesso é feito pela área do inscrito ou da inscrita. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui, a todas, e vocês que nos deram essas palestras maravilhosas, e o esforço de cada um e da professora Nádia de estar aqui hoje. Muitíssimo obrigado, gente. Gostaria de falar alguma coisa, professor Murilo? Não, só quero mais uma vez agradecer. Tony, bom te ver de novo. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, antes que eu caia, porque eu acho que eu estou caindo direto aqui pela internet. Então, agradecer a professora Nádia, foi um prazer conhecê-la, foi um prazer conhecer seu trabalho, né? E agradecer também ao Geraldo, mais uma vez, parceiro de trabalho, um grande amigo. Muito obrigado a todos. Obrigada. Ok. Obrigado.